Olá pessoal! As condições de vida que a gente tem hoje na sociedade nos trouxeram muitos benefícios e facilidades, mas também trouxeram muitos problemas, inclusive para a nossa saúde física. As chamadas doenças crônicas, aquelas doenças que não são transmissíveis, que não estão ligadas a nenhum tipo de micro-organismo, elas se tornaram muito presentes na nossa sociedade e elas afetam tanto jovens, quanto adultos, quanto idosos. Uma dessas doenças crônicas é chamada síndrome metabólica. É uma condição que afeta várias e várias pessoas e infelizmente acaba tirando uma série de vidas todos os anos. Mas fica calmo, fica tranquilo, que é para ajudar você a se tornar mais saudável que a aromaterapia ela se faz presente. Então, se você quer saber o que é essa síndrome metabólica e como você pode utilizar a aromaterapia para poder te ajudar a ter mais saúde, fica ligado aqui nesse vídeo que eu vou te contar tudo. Roda a vinheta, produção! Olá pessoal, bem-vindo ao canal Óleo de Saúde, um canal que foi criado para levar até você informações simples, práticas, descomplicadas e relevantes sobre esse maravilhoso mundo dos óleos essenciais. Se você está chegando agora, não conhece o nosso canal, seja muito bem-vindo. Esse canal está aqui para orientar você, para informar você sobre como a aromaterapia pode melhorar a sua vida. Então já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo que a gente colocar e ativa o sininho de notificações para você ser notificado toda vez que a gente colocar um vídeo novo aqui no YouTube, ok? Bom, pessoal, o que é esse nome feio, essa síndrome metabólica? A Sociedade Brasileira de Endocrinologia, ela define a síndrome metabólica como um conjunto de doenças de base, como um conjunto de doenças cuja base é a resistência insulínica. O que é insulina? A insulina é o hormônio que o nosso pâncreas produz e ele é responsável por tirar a glicose dos alimentos que a gente come do nosso sangue e colocar para dentro das nossas células. Então, quando a gente tem uma resistência insulínica, ocorre então uma dificuldade da insulina em exercer esse papel dela e acaba acumulando glicose, açúcar no nosso sangue e deixa as nossas células sem energia, uma vez que a glicose não vai entrar lá dentro. E essa glicose, muito tempo parada na nossa corrente sanguínea, ela vai trazer uma série de malefícios para o nosso corpo. A insulina também é responsável por inúmeras outras ações no organismo e ela participa inclusive do metabolismo das gorduras. Porque essa glicose que é colocada para dentro da célula, quando acaba sendo colocada em muito excesso, ela vai acabar virando gordura também. A Sociedade Brasileira, ela considera que para dar um diagnóstico de síndrome metabólica nos indivíduos, a pessoa deve ter pelo menos 3 dos seguintes critérios. Uma obesidade central, ou seja, um abdômen globoso, com uma circunferência superior a 88 centímetros na mulher e 102 no homem, hipertensão arterial, glicemia alterada ou um diagnóstico de diabetes no indivíduo e a glicemia alterada acima de 110 miligramas, triglicerídeos acima de 150 e o chamado colesterol bom, colesterol HDL, inferior a 40 em homens e inferior a 50 em mulheres. Então, se a pessoa tem 3 desses critérios, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia considera o indivíduo como com síndrome metabólica. Agora, o grande problema dessa síndrome é que ela está associada a vários problemas cardiovasculares, como o infarto, o AVC, o entupimento dos vasos sanguíneos e uma série de outros problemas. E em muitos casos esses problemas são silenciosos, ou seja, a gente não vai perceber até que a gente tem que parar no hospital por uma crise hipertensiva, por um entupimento de uma artéria, de um vaso. E para que isso não ocorra, a prevenção e o autocuidado é fundamental. Praticar atividades físicas, comer de forma saudável, dormir bem, controlar as emoções, fazer consultas de rotina, é importantíssimo realizar tudo isso para evitar que a síndrome metabólica se instale. E a aromaterapia também pode fazer parte desse autocuidado, pois os óleos essenciais eles possuem compostos que vão atuar diretamente nos critérios que definem esse diagnóstico da síndrome metabólica. Mas então, Bruno, que óleos são esses? Como é que eles atuam? Muito bem, vamos ver agora. A gente vai começar com a bergamota.
A bergamota é um óleo cítrico, ele é muito rico em limoneno. E os estudos identificaram que o limoneno, estudos realizados em camundongos, viu que o limoneno diminuiu o tamanho dos adipócitos, que são as células responsáveis por armazenar gordura no nosso organismo, reduziu os níveis dos triglicerídeos e também o nível de glicose no sangue de pacientes desses animais quando eles estavam em jejum. Além disso, ele conseguiu prevenir também o acúmulo de lipídios no fígado desses animais, ou seja, diminuiu a questão da esteatose hepática. A bergamota também reduziu o colesterol LDL, chamado colesterol ruim, e os níveis de glicemia de jejum, e também atuou sobre a tolerância à glicose, ou seja, tem a ver com a questão da resistência à insulina. O nosso organismo fica intolerante à glicose, uma vez que a insulina não consegue colocar essa glicose para dentro. E também conseguiu a bergamota aumentar o colesterol bom, chamado colesterol HDL. Então isso pode resultar numa redução do risco cardiovascular. Outro óleo que a gente pode lançar mão é a pimenta negra. A pimenta negra, além de tudo, é um estimulante para o metabolismo, ou seja, ele aumenta a queima de calorias. Ele reduz a inflamação, reduz o estresse oxidativo, ou seja, a geração de radicais livres no nosso corpo, reduz a pressão arterial, melhora a função hepática, a função do detox do nosso fígado e também vai atuar sobre a questão da resistência insulínica, da tolerância do nosso organismo à glicose. Além disso, a pimenta negra vai atuar sobre as enzimas que quebram o amido em glicose, reduzindo a hiperglicemia pós-prandial. Ou seja, o que é isso? Quando o nosso organismo está com baixa energia, ele tem reservas de amido. Essa reserva de amido ela é quebrada pelo nosso organismo em glicose e essa glicose é liberada no nosso sangue, o que faz com que a nossa glicemia no sangue suba. Então, o que a pimenta negra faz? Ela inibe as enzimas responsáveis por quebrar esse amido em glicose. E quando ela inibe essa enzima, isso vai fazer com que o óleo tenha um efeito antidiabético, ou seja, ele vai diminuir a presença da glicose no nosso sangue. A diminuição dos níveis de colesterol também, dos ácidos graxos livres, dos lipídios, tudo isso é uma ação que o óleo de pimenta negra pode fazer. Viram também que ele aumentou a concentração do HDL, do bom colesterol, e reduziu a concentração do LDL e do VLDL, que são colesteróis tidos como ruins. Além disso, a pimenta negra vai inibir a formação de coágulos nos nossos vasos. Isso auxilia na recuperação do coração também em casos de infartos e previne também a questão de AVCs e outras complicações do nosso sistema cardiovascular. Outro óleo que a gente pode utilizar é o cardamomo. O cardamomo também é um óleo muito nobre, muito importante para combate à síndrome metabólica. Por quê? Ele consegue modular todos os mecanismos do nosso corpo responsáveis pela inflamação. E com o resultado dessa modulação, dessa ação anti-inflamatória, ajuda os pacientes a evitar complicações relacionadas com inflamação e também com o estresse oxidativo, ou seja, a formação dos radicais livres. Além disso, viram que o cardamomo consegue reduzir a pressão sanguínea. Acredita-se que devido ao efeito que ele tem no relaxamento dos vasos sanguíneos. E, além disso, o cardamomo ele aumenta a degradação do colesterol e também a atividade da lipoproteína lipase, ou seja, é uma proteína que vai atuar na absorção dos lipídios no intestino. Se ele inibe essa proteína, o nosso organismo acaba absorvendo menos gordura pelo nosso intestino e isso é menos colesterol, menos triglicerídeos circulando nos nossos vasos, reduzindo o risco também de entupimentos, de acúmulos nos nossos vasos e artérias. Viram também que o cardamomo ele conseguiu controlar a expressão de alguns genes da diabetes e da obesidade, porque a gente sabe que essas questões também têm algum componente genético envolvido. E além disso, ele pode melhorar a glicemia elevada, ele atua sobre a questão da resistência à insulina e todos os distúrbios metabólicos relacionados à glicose. Então a gente vê aí que o óleo de cardamomo ele é um óleo excelente para todos esses quesitos, a todas essas questões da síndrome metabólica. E, além disso, ele consegue aumentar a sensibilidade da insulina, ou seja, uma vez que a resistência insulínica é um dos principais causas da síndrome metabólica, o óleo de cardamomo vai fazer com que essa sensibilidade, ou seja, a sensibilidade dos receptores à insulina, ela não seja prejudicada. Outro óleo muito interessante, o óleo de coentro.
O coentro ele consegue reduzir o colesterol LDL ruim e aumentar o colesterol HDL. E também vai poder ter uma ação diurética, o que faz com que ele contribua para reduzir a nossa pressão arterial. Ele também vai ajudar a reduzir o açúcar no sangue. Ele ajuda a estimular a secreção da insulina, a quebra da glicose para a produção de energia, ou seja, então essa glicose não fica parada, não fica ali circulando no sangue, ela é transformada em energia. E também vai ter uma ação anti-inflamatória e antioxidante. O gengibre também vai ter uma ação, mais uma vez, também sobre o metabolismo dos lipídios, sobre o metabolismo do colesterol, ajudando a reduzir o colesterol LDL, combatendo o estresse oxidativo e reduzindo também os níveis de triglicerídeos, que são precursores da formação dos ácidos graxos no nosso organismo. E também o gengibre vai atuar sobre a coagulação sanguínea, no que diz respeito também à formação das placas da aterosclerose, que são a formação de placas que provocam os entupimentos do nosso vaso. Então isso vai fazer com que o gengibre seja um importante aliado na prevenção de infartos e derrames também. O óleo de zimbro ele vai atuar diminuindo a glicação. O que é isso? O que é essa palavra? Quando a gente tem muita glicose livre circulante no nosso sangue, essa glicose começa a se ligar a outras proteínas no nosso organismo. E quando ela se liga a essas proteínas, faz com que essas proteínas percam a sua função. Então, essas proteínas alteradas pelo excesso de glicose, elas são tão danosas ao nosso organismo quanto a presença dos radicais livres. Então, o óleo de zimbro ele vai auxiliar para que esse processo não ocorra. E isso auxilia na prevenção dos efeitos decorrentes da diabetes, como doença cardiovascular, o AVC, nefropatias, ou seja, alterações dos nossos rins, e também neuropatias, alterações e inflamações do nosso sistema nervoso. E o zimbro também vai ter uma ação, então, antidiabética, devido ele inibe também as enzimas digestivas, o que diminui a quantidade de carboidratos livres no nosso organismo, e ele vai ter também uma proteção do pâncreas, porque o pâncreas é o responsável por produzir a insulina. Se ele mantém o pâncreas em bom funcionamento, ele também vai garantir uma boa produção de insulina, o que vai permitir que o metabolismo, o processo de trâmite da glicose dentro do nosso organismo, ele seja efetivo. O limão siciliano ele vai melhorar também a resistência insulínica no fígado, ele vai reduzir a pressão arterial, principalmente quando associado à prática de exercícios físicos, tá? A gente tem que lembrar que a aromaterapia por si só, ela não faz milagres. Ela auxilia o nosso organismo, mas que se a gente não tiver determinadas condutas, como reeducação alimentar e prática de atividade física, o óleo por si só, ele não vai fazer o milagre. A gente precisa fazer a nossa parte e contar com a aromaterapia como aquele suporte, como aquele empurrão a mais para que a gente atinja os nossos objetivos, tá? E ainda no limão siciliano, ele consegue também reduzir o colesterol e, consequentemente, reduzir a formação de placas que vão provocar entupimento das nossas veias e artérias. O óleo de melissa. A melissa ele consegue reduzir a síntese dos ácidos graxos, ou seja, são os precursores da formação das gorduras no nosso organismo. E também isso vai fazer com que o nosso corpo acumule menos gordura, menor entupimento dos vasos e também vai atuar na proteção do nosso fígado. E ele também vai ter, a óleo de melissa, uma ação hipoglicemiante, ou seja, ele diminui a glicose livre no nosso organismo, porque ele faz com que o fígado ele faça uma captação dessa glicose e não deixe que essa glicose ela fique livre no nosso organismo. Ele aumenta a captação da glicose pelo nosso fígado. Para quem não sabe, o fígado ele é um local onde a gente tem como se fosse um depósito de energia. E esse depósito de energia é justamente a glicose que sofre determinados processos e vai ser armazenada no fígado para quando o nosso organismo precisar. O óleo de tomilho. O tomilho ele vai ser um excelente estimulante da circulação. Ele relaxa as veias, as artérias, ele consegue fortalecer a nossa musculatura cardíaca, ajuda a reduzir o estresse cardíaco, a pressão arterial e também diminui os níveis de colesterol, o que previne a formação de placas de gordura, o espessamento dos vasos e também vai atuar sobre o estresse oxidativo, diminuindo a formação de radicais livres, ok? Bom, pessoal, a gente viu então que a aromaterapia ela tem ações fisiológicas muito interessantes
no nosso organismo. Elas vão atuar diretamente no metabolismo das nossas gorduras, dos lipídios, da pressão arterial, ou seja, em todos esses critérios que são diagnósticos para a questão da síndrome metabólica e que eles têm que ser controlados. A gente não pode esquecer que, além das ações físicas, o controle das nossas emoções, ela é fundamental também. Então, a gente pode contar com o suporte da aromaterapia para o controle das nossas emoções. Se a gente está com as nossas emoções no lugar, mais tranquilos, a gente tem menos estresse, e isso vai fazer com que o nosso organismo fique menos estressado, menos inflamado. Lembrando também que muitos desses óleos eles têm contraindicações. Então, os protocolos, as indicações dos melhores óleos para você tem que ser feitas sempre por um profissional qualificado, um aromaterapeuta. Ele vai saber te indicar qual é o melhor protocolo, a melhor sinergia ou o melhor óleo para o seu caso, porque vários desses óleos têm contraindicações, ok? Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a trazer mais luz, trazer mais conhecimento para você que sofre de síndrome metabólica, para você que quer se prevenir, não deixar que chegue até esse ponto. A gente vê que os óleos essenciais têm várias ações para auxiliar o nosso organismo nesse quesito, ok? Peço que, se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir, deixe o seu like. Isso é muito importante para a gente. Isso indica para a gente que vocês estão gostando do vídeo e ajuda o YouTube a levar esse vídeo, levar esse conhecimento para cada vez mais pessoas também. Se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo. Siga a gente no Instagram também, @óleo de saúde. E compartilhe esse vídeo, mande para seu familiar, para seu amigo, para seu conhecido que tem alguma alteração aí de glicose, de colesterol, para que ele possa também fazer uma transformação na vida dele, ok? Pessoal, muito obrigado, um grande abraço, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!